Errar a ordem do aprendizado. Cara, quantas vezes eu não errei a ordem certa de fazer as coisas? Isso te custa muito. Vou te dar um exemplo. Você já conhece uma pessoa que tem um inglês meio intermediário ou um francês, um espanhol meio intermediário, mas tem dificuldades em falar algumas palavras básicas? Pode ser que esse até seja o seu caso. Você tenta falar, mas você consegue expressar algumas ideias até complexas, mas quando você vai falar algo básico, te faltam as palavras. Ou às vezes você já tentou pronunciar umas palavras umas 300 vezes e você ainda não sabe direito como é que elas são pronunciadas e você não consegue ir atrás dessa pronúncia, né? Parece que a procrastinação te pega de jeito. Ou talvez você tá há tempos estagnado no intermediário e você não sabe como avançar daí pra frente. Sabe qual que é o nome disso? Errar a ordem do aprendizado. Por quê? Porque aprender idiomas não existe platô. Se você já teve alguma dessas situações que eu acabei de falar, provavelmente você errou a ordem do aprendizado. Por exemplo, quando eu comecei a aprender inglês há muitos anos atrás, sem metodologia nenhuma, sem nada, eu comecei pela parte de melhorar a minha capacidade de compreensão, né? De escuta, de áudio, de compreensão do que as pessoas falavam. Eu demorei tanto para conseguir passar a entender o que as pessoas estavam falando, que se eu tivesse pelo menos aprendido um pouco de vocabulário básico, eu tinha melhorado muito a minha pronúncia. Só que não por aí. Quando eu fui pro francês, então mudando de idioma, um erro que eu cometi também, foi eu passei muito tempo estudando vocabulário, estudando as estruturas, as regras, e eu não passei muito tempo dialogando, pelo menos conversando, usando minha capacidade de comunicação. E também não usei muito a minha capacidade de escuta, escutei pouco francês. Eu comecei por competências boas, que seriam o vocabulário, mas eu não dei sequência, eu não continuei saindo do vocabulário, né, e adicionando outras práticas, ou pelo menos perdendo um pouco de tempo, né, diminuindo o tempo que eu passava estudando estruturas, estudando vocabulário, e aumentando um pouco de tempo em outras competências como a escuta e a fala. O que eu quero te dizer com isso? Você tem uma ordem que é ótima para você aprender os idiomas. Qual que é essa ordem? O tempo, né? Pô, quanto tempo eu fico em cada uma dessas etapas que você vai me falar aí? Independe de quanto tempo você fique, porque cada pessoa tem um objetivo, tem um tempo diferente, tem um determinado quadro de tempo para estudar. Mas qual é a ordem certa de você começar a aprender ou de você começar a desenvolver o idioma que você quer aprender? Seja o inglês, espanhol, francês ou qualquer um dos outros asiáticos, seja qualquer um desses. A melhor ordem é essa daqui que eu vou te mostrar agora, essa daqui, ó. E nessa fábricazinha aqui, eu quero te mostrar essa imagem. A primeira coisa que você precisa fazer quando você começa a aprender um idioma é começar aprendendo palavras. Então, poxa, Eliezer, eu tenho meia hora para estudar idiomas no dia. Então você deve começar usando aquilo que eu chamo de desbloqueio. Eliezer, o que é o desbloqueio? Desbloqueio, aprender palavras frequentes. Você precisa começar logo Sim, começou a aprender o idioma, já começa no desbloqueio, tá? Você precisa fazer. Se você tá fazendo qualquer outra coisa que não é aprender palavras, se você tá aprendendo usando um texto, usando um áudio, um guia de gramática, só um exemplo. Tá fazendo errado. Você já tá indo para competências que não são as mais eficientes no início. Aliás, então você tá falando que eu tô errado no meu aprendizado? Não é que você tá completamente errado. Você tá funcionando ok, mas existe um caminho mais produtivo, existe um caminho que você gasta menos energia e você avança mais. E qual é esse caminho? O primeiro, comece aprendendo palavras frequentes. Cara, é a primeira coisa que você deve fazer, aprender palavras frequentes, tá? Começa pelo desbloqueio. O desbloqueio, ele tem a aprendizagem de vocabulário, ele tem 4 etapas, que é o que eu chamo de quadrado de ouro. Essa etapa, essa etapa, essa etapa e essa etapa. Você começa por aqui, ó, aprendendo palavras frequentes, tá? E essa é a primeira das coisas que você tem que fazer. Depois de um tempo, cara, depois de 15 dias, eu vou até colocar em cronologia aqui. 15 dias depois, o que você vai fazer? Você vai começar a se expor ao conteúdo, usar os aceleradores da compreensão, tá? 2. Exposição ao conteúdo. Feito de nativo para nativo. Sobretudo, tá? Se você não é assustado. Como assim se você não é assustado? E o que é feito de conteúdo de nativo para nativo? Como assim feito de nativo para nativo? Cara, filmes, séries,
vídeos do YouTube, texto que foi feito por um nativo, que tem um nativo falando, feito para outros nativos, livros que você gostaria de poder ler, né? Por quê? Porque aqui você já vai estar aprendendo um pouco do vocabulário. E aqui você já começa a se expor. E por que eu tô falando, sobretudo se você não é um assustado? Quando eu pego uma pessoa que ela tem muita dificuldade ou muito medo de aprender o inglês, por exemplo, principalmente o inglês, que tem muita gente com trauma desses cursos que tu encontra por aí na internet ou na sociedade que traumatizam as pessoas, fazem com que elas achem que tem bloqueio para aprendizado, e as pessoas ficam meio travadas. Então, se você já aconteceu isso com você, tudo bem, você pode pegar algo que é facilitado no comecinho e daí você vai daí para frente. Mas isso realmente prende a sua atenção? Eu realmente sempre recomendo aos alunos que você use algo de nativo feito para nativo, como por exemplo, né? O que são conteúdos nativo feitos para nativos? Cara, isso aqui são filmes, séries, livros, pode ser até livros facilitados, mas é algo sobretudo que te prende, é algo que te prende, tá? É algo que prende você, ok? Então, se aquilo não tá te prendendo, não vale a pena. Onde eu errei aqui? Quando eu comecei a aprender mandarim chinês, e olha que eu já era macaco velho de aprendizado, tá? Eu pensei, poxa, eu vou pegar daqueles textos fáceis pra aprender, pra ler, sabe? Aqueles textinhos fácil. E que fala sobre, eu tinha duas irmãs, uma era pobre, outra rica, uma comia isso, a outra comia aquilo. Acabou o texto, sabe? Um texto sem sal algum, mas era com um vocabulário fácil. Então eu pensei, cara, eu vou ler bastante desses textos aqui que me ajuda a, né, fixar o vocabulário na minha cabeça. Eu quase matei a minha paixão pelo mandarim chinês aí, quase, né? Por um fio. Eu não joguei tudo pelos ares. Por quê? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que se não consome conteúdo que é legal, eu desisto fácil, né? Então você tem que consumir, sobretudo, conteúdo que você acha legal. Tá? Se você está consumindo um conteúdo facilitado, por exemplo, um livro que é mais facilitado, um texto que é mais facilitado, mas você tá gostando do processo, continue, tá? Mas se você é um cara tipo eu, que usar esse negócio mais facilitado te dá vontade de querer abandonar tudo, então abandone tudo e use algo que é mais interessante para você. Mas isso é só a segunda etapa, tá? Então, só na segunda etapa, você vai poder ficar aqui nessa segunda etapa mais ou menos uns 120 dias usando a etapa 1 e 2, tá? 120 dias usando essa aqui e essa aqui em simultâneo, tá? Vou fazer um pequeno planejamento sobre o que a gente já viu. Pequeno planejamento, vou fazer por inglês. Eu ficaria 15 dias aprendendo palavras frequentes. Usaria, por exemplo, a lista de ouro. Daí depois de 15 dias eu já começaria, depois, né, passados os 15 dias então, aí eu já começaria leitura de textos facilitados e chatos. Sim, eu começaria com os textos facilitados e chatos para ver onde dá pé, né? E depois, logo após 20 dias, transitava para textos mais legais, beleza? Textos, por exemplo, de blog, etc. Então, primeiro os 15 dias de um planejamentinho simples, aprendendo palavras frequentes todos os dias. Segundo, né, segunda etapa, depois de 15 dias, leitura de texto facilitado, etc. E, junto com isso, tá? No mesmo 2 aqui, 2.1, exposição diária ao inglês com conteúdo maneiro no YouTube e Netflix. Ou similares. Similares ao YouTube ou similares à Netflix, tá? Planejamentinho simples, beleza? Funciona pro inglês, que é uma beleza, tá? Começa aqui pra tu não errar a ordem. Começa nas palavras. Depois de um tempinho que você aprendeu as palavras, vai para umas leituras de uns textinhos meio mais facilitado. Já entendeu? Já pegou algumas estruturas. Por que eu tô recomendando esses textinhos aqui? Pra você ir reconhecendo essas palavras aqui, ó. Essas palavras que você tá aprendendo aqui em cima, você precisa reconhecer elas em algum lugar, tá? Então você pode começar diretamente por aqui. E aí depois de uns 20 dias já transita pra algo mais interessante. E todos os dias, isso aqui é tudo em simultâneo, tá? Exposição diária em inglês, com conteúdo maneiro no YouTube ou na Netflix. Conteúdo que você gosta. Beleza, mas eu só gosto de jogo de videogame. Então tem 1 bilhão de canal de jogo de videogame em inglês, né? Então faça isso pro inglês.